Nós estamos aqui para conversar com um jovem escritor, já editou seu primeiro livro, já está no trabalho aí, em busca de concluir o segundo, é o Charleson Matias, ele que é escritor. Primeiro eu queria saber de você, quando despertou esse interesse pela escritura, ou seja, por escrever o livro, foi lendo alguns livros? Primeiro, bom dia, boa tarde? Boa tarde, primeiramente boa tarde. O meu interesse pela leitura, acho que comum aqui na região, não veio desde sempre. Quando jovem, eu não tinha tanta familiaridade com esse mundo, mas com o tempo, conhecendo nas escolas, principalmente no meu ensino médio, ensino fundamental, eu comecei a me aproximar do mundo da leitura. E aí, de tanto conhecer e presenciar aquelas histórias, mais ou menos em 2011, 2012, me despertou o desejo de criar uma própria história. De tanto ver, eu imaginei que eu poderia criar a minha. Então, num prazo de mais ou menos 2 anos, eu fiz o enredo inicial do texto, escrevendo às noites, virando às noites. E com mais 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu fiz as correções e, finalmente, fiz o registro do livro na Biblioteca Nacional. Então, veio mais ou menos de alguns anos para cá, 2012 até agora. Olha, a gente sabe que o brasileiro, em especial o maranhense, ele não tem o hábito de ler, mas, como você mesmo disse, você despertou esse interesse, até porque o jovem hoje perde muito tempo com o celular, com o tablet, com o computador. Seria uma forma de resgatar esse interesse pela leitura? Com certeza. O tempo dedicado às redes sociais, atualmente, ele é muito grande. E é um tempo que, muitas vezes, é mal aproveitado. O livro, a leitura, eles trazem uma gama de conhecimentos, o mundo inteiro na palma da mão, tanto para conhecimento em si, quanto para entretenimento. Se hoje o jovem tem entretenimento no celular, muito mais ele teria com um livro em mãos, porque abre as portas para aprimorar a mente, o raciocínio lógico, ou até o linguajar. Olha, a gente sabe que ler é muito bom, porque quem lê mais, aprende mais. Já diz um grande escritor que o país se faz com homens e livros. O seu livro é baseado em quê? Ele é direcionado ao grupo jovem ou, de uma forma geral, porque contos, histórias que você mesmo trouxe da sua mente e resgatou? O livro, ele é uma narrativa, Senhor de Feras, é um romance que se desenvolve em uma linha direta. Ele não são vários contos, mas uma história fechada, e que hoje ela é dividida em 3 livros. Esse é o primeiro, eu já estou na produção do segundo, tenho umas 60 páginas já feitas, e a previsão de um terceiro. Provavelmente até o final do próximo ano eu termino o segundo. Então, ele conta uma história de aventura, de vingança. Ele não é tão voltado para o público infantil, ele é mais para o público adolescente e adulto. Então, a narrativa dele é muito legal. A gente sabe que a leitura, após você começar a despertar esse interesse pela leitura, obviamente você tem o interesse assim como você tem. Inclusive, as pessoas que estão lendo esse livro, às vezes falam assim, eu poderia mudar o texto aqui e mudar essa forma de contar essa história. Então, cada um tem o seu ponto de vista. Mas eu queria saber de você o seguinte, aonde eu consigo hoje esse exemplar desse livro? Pronto. O livro, ele inicialmente seria impresso pela Amazon nos Estados Unidos, mas devido a questões dos impostos, que são muito altos para fazer a importação, hoje ele vai ser impresso pela Book 2, ele é uma editora de São Paulo. Como é que vai ser feito o processo? Há um site, catarse.me/feras. Lá o interessado pode acessar, ler como vai ser a publicação como um todo, tanto os prazos quanto os valores, e ele pode escolher pacotes. Eu quero só o livro, eu quero o livro e um chaveiro personalizado, eu quero o livro e um mapa, eu quero o livro e uma caneca de porcelana. Então, não é apenas o livro, vai ter toda uma experiência de compra, e a previsão é que até dezembro haja uma noite de autógrafos no IFMA. E aí lá vai ser a entrega dos originais, autografados, assim como os outros brindes associados. Agora, a pergunta que eu vou fazer para o Charles é a seguinte, ele também é bancário, ele supervisiona os serviços de uma agência bancária. Eu gostaria de saber também, como você está tendo essa dupla função, você vira à noite para escrever essas histórias, porque o tempo fica corrido, tem que se dedicar às duas coisas. No caso eu trabalho em tempo integral, o tempo é muito corrido realmente, eu tenho outras responsabilidades, mas em essência, algumas pessoas se entretêm jogando bola ou algo do tipo. O meu entretenimento é a escrita, então ele deixa de ser uma responsabilidade e vira um prazer. Então
Então eu viro à noite com toda a alegria do mundo escrevendo e trabalhando nas minhas histórias. Bem, Jadson, eu queria só agradecer você por esse momento tão especial de falar da leitura, porque sabemos que a leitura é o desenvolvimento, é o crescimento de um país, é a história de um país, e a gente acaba aqui escrevendo várias histórias. Eu gostaria que você acrescentasse mais algo que você quisesse acrescentar aí nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo, para as pessoas terem mais conhecimento a respeito do Charleson Matias. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho e, segundo, até convidar as pessoas para que venham realmente a conhecer. O link é muito simples, www.catarse.me/feras. Lá vocês vão conhecer um pouco mais desse projeto. Eu nasci em Chapadinha, mas cresci aqui na cidade, fiquei fora há algum tempo, esse ano já voltei para Buriticupu e espero complementar para o crescimento tanto do interesse da nossa população na leitura e até na criação de histórias. Se alguém aqui do município, por exemplo, tiver textos criados, poesias, histórias e tiver interesse em fazer uma publicação, como eu já estou nesse processo, eu posso dar o caminho das pedras para que seja mais fácil e assim, como um todo, o município cresça. Esse é meu objetivo.